Fala, papito. Papai, papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Vamos para o nosso terceiro tema aqui, o negócio está rendendo aqui com Poliana Veríssimo, advogada de famílias e sucessões. E aí agora a gente vai falar sobre... A gente já falou sobre guarda, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre o detalhe, né? Sobre o tipo de guarda, como é essa divisão, se existe regra, como é em datas especiais, quais são as principais... no Brasil, como é que isso funciona de forma geral? Tá, como eu tinha te dito, a regra no Brasil é a guarda compartilhada. A guarda unilateral é exceção, tá? Sim. Hoje não tem... Unilateral significa que é só do pai ou só da mãe? Isso, ou o pai ou a mãe. Inclusive, isso pode ser também por acordo. No caso, vou te dar um exemplo prático até, de uma pessoa que vai morar no exterior e que não tenha tanta facilidade de estar tomando as decisões no dia a dia da criança por opção própria. Eles podem estipular uma guarda unilateral de forma consensual e homologar isso perante a justiça. Perfeito. Não é muito aplicável, nem tem na lei, a guarda alternada. Tá? Então, a regra é, de fato, a guarda compartilhada. Então, guarda alternada é só um nome... Um pouquinho guarda de um, é um nome... um pouquinho guarda do outro. Não está na legislação. Não, é uma invenção. Inventaram o nome alternada. E nem é, imagina, aceitável, porque em um determinado momento só você tem as decisões, daqui a pouco passa para que só outra pessoa tenha as decisões. Termina aqui muito cacique para pouco índio, sabe? Isso não é saudável para o desenvolvimento da criança. Então, a legislação brasileira, o STJ entende que a regra, sim, é a guarda compartilhada, que difere da guarda alternada. Tá. Então, no conceito que tu traz um pouco a guarda alternada é como se ela não houvesse aquela... o mais importante, que quando você fala de guarda, não é nem a divisão, mas é o consenso nas decisões. Isso. E quando é uma guarda alternada, vamos dizer assim, quando está comigo é de um jeito, quando está com outro, de outro jeito. Imagina o choque, né? Seja de uma decisão a respeito de religião, de saúde, de escolas onde vai estudar. Então, não é aplicável, não é recomendável. E sobre a questão das datas que você perguntou, o que normalmente se busca? O equilíbrio dessa convivência, para que a criança e adolescente ele tenha a mesma possibilidade de convívio em datas especiais também, por que não? Então, finais de semana, o que é que não existe isso definido, tá? Como eu te disse, cada família vai se adequar à sua realidade. Mas o que é que eu prezo muito e faço muito no escritório? Finais de semanas alternados, para que a criança consiga desfrutar de um momento de lazer, de igual forma, ou com o pai ou com a mãe, em quantidades iguais. Feriados também alternados. Datas especiais, Dia das Mães. Poxa, caiu sobre o final de semana do pai. Eu vou deixar aquela criança sem a mãe no Dia das Mães? Não, essas datas que são mais específicas, elas se sobrepõem aos finais de semana. E aí se compensa. Natal com um, Ano Novo com outro, nos anos ímpares, por exemplo, é uma sugestão. Nos anos pares, trocar, inverter, para que não se tenha só Natal com um ou só... Então, isso é uma regra que pode ser, de fato, ajustada entre as partes ou decidida pelo juiz quando não há consenso. E o que é que acontece quando, sei lá, vou trazer outro exemplo. O próximo semana era o meu, mas eu não, por algum motivo, não posso, ou não quero, ou tenho um outro compromisso, sei lá. Ixi, isso acontece tanto. Como é que é aí? Aí só vai o quê? Não vou buscar, somente comunica e tá tudo certo? Não. Vamos lá, vamos parafrasear aquele filme que está bem em moda aí, do Rio de Janeiro, vale o que está escrito. Se isso foi acordado, que as partes poderiam livremente trocar finais de semana e não há nenhuma objeção de um ou de outro, tranquilo, segue o baile. Não é uma regra que tem que estar engessada. Agora, se você se programou o final de semana inteiro para estar junto com seu filho e alguém vai lá e muda a regra sem combinar com você, essa pessoa está descumprindo uma determinação. Então, ela está descumprindo regras de convivência. E aí ela vai ter uma penalidade, que aí quem vai aplicar é o juiz. Tá bom. Então, datas comemorativas, aniversário do pai ou da mãe, por exemplo, mesmo que caia fora Sim.
Elas São têm coisas da prioridade. família, datas da família, né, como um todo, né, assim, tem a prioridade, é, é como se fosse uma agenda compartilhada, né, que precisa ser bem gerenciada para que todo mundo flua bem. E tendo organização, sabendo quais são os finais de semana, sabendo quais são os feriados, não tem por que ter surpresa. O que pode acontecer é, de repente, chegar algum compromisso profissional ou algum compromisso pessoal que recaia sobre a agenda. Então, nada impede que formalize também esse pedido de troca convencionado, sem problema algum. Isso não precisa ser levado ao juiz, tá? Só se realmente houver um litígio e a parte não quiser entregar e não concordar, mas vale o que está escrito. Tá? Então, é mais consenso e bom senso, né, E e melhor mais uma interesse da vez, criança. diálogo também. E melhor O interesse da diálogo. criança, porque vamos lá. Digamos que seja o final de semana também do pai, tá? Mas a mãe tenha recebido uma oportunidade para passar o final de semana com as crianças, uma oportunidade única, sei lá, com as despesas pagas, num lugar XY. E aí o pai vai pensar, é o meu final de semana, eu vou fazer questão. Ou ele vai pensar, qual é o melhor interesse da criança? Que é isso que deve nortear todas as relações que envolvem família, que envolvem crianças, né? É melhor para mim ele passar só esse final de semana com o pai, que eu não tenho programação nenhuma, vou fazer nada. Ou é melhor que ele vá desfrutar desse momento, que vai estar com os primos, que vai estar com a família. Não, vai me causar algum prejuízo se eu puder trocar? Não, e por que eu não vou permitir? Tá. Ô Poli, e a partir de que idade, em média, o juiz leva em consideração a opinião da criança? Vou dar um exemplo. Eu e meus exemplos. Imagina, numa casa, ela vive sempre, e ela tem tudo lá. Aí, quando ela vai para outra parte, não tem nada. Ela chega, é como se fosse um hotel. Ela chega, tem um quarto lá qualquer, tem uma coisa ou outra, tudo bem, mas não tem tanta coisa assim. Ela começa a perder o interesse, talvez, por aquilo. Ou até pela sensação mesmo, pela falta, pela ausência, seja do pai ou da mãe, quando tem essa troca, essa alternância, essa da guarda. E aí, a partir de que momento o juiz começa a levar em consideração a opinião da criança? Primeiro, a criança ela não é comprável. Eu sei que é muito fácil seduzir uma criança e comprá-la com coisas que sejam mais atrativas do que a vida real lá cheia de obrigações. Se tem uma ideia muito equivocada de que a criança, a partir dos 12 anos, é quem escolhe com quem fica. Não, não é assim que funciona. A criança ela não escolhe com quem fica. Ela não tem capacidade civil para escolher com quem fica. Agora, a partir dos 12 anos, ela pode ser ouvida em juízo, ela pode ser ouvida por um estudo psicossocial de forma mais tranquila, para que a opinião dela sirva ou não de convencimento para o juiz, mas quem decide é o juiz. Tá, mas então é somente a partir dos 12 anos que ela começa a opinião dela começa a ser levada pode ser levada em consideração. Claro Veja, que eu acho que tem coisa. Na verdade, a opinião da criança, se ela tiver em alguma situação de violência ou de Sim, risco, exato, eu ia né, entrar nisso. que a coloque numa situação que não seja ideal para uma convivência. Existe uma queixa que seja evidenciada, alguma coisa assim, claro que você vai levar a em qualquer momento, consideração. em Claro. qualquer idade, ela não só pode, como deve ser ouvida por uma equipe especializada. Nós, advogados nem juízes, temos, via de regra, a formação necessária que uma equipe multidisciplinar tem de extrair da criança o porquê daquela negativa em conviver com aquele pai ou com aquela mãe. Mas, com 12 anos, entende-se que é uma idade que já tem um certo discernimento. Ela vai escolher? Não, ela não vai escolher. Mas ela pode mais facilmente ser ouvida em juízo. Claro. Bom, então só para a gente resumir esse quadro agora aqui, a guarda ou ela é compartilhada ou ela é unilateral pela legislação brasileira. Isso. A alternada foi criada... Ela não faz parte da legislação Ela é brasileira. fora da lei. Ela é muito mais um jargão, né? Algo, talvez assim, uma forma que as pessoas inventaram para falar, mas que ela não, de fato, não existe. Não tem previsão Não tem legal. previsão legal. E a regra, volto a dizer, é a compartilhada. É decisão conjunta, porque a A parentalidade... unilateral é ela em casos muito específicos, né? Sim, sim, sim. Certo. Quando tem essa questão da organização do calendário, datas comemorativas, férias, feriados, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que sempre tudo deve estar, como você falou, no papel, né? Dentro da decisão que foi feita. Mas, se existir maturidade para que isso possa ser negociado, é tranquilo também que isso possa acontecer.
né? E às vezes até, se não houver maturidade, para que não haja a judicialização, vale a pena, às vezes, até nomear alguém aqui que seja interlocutor, Entendi. sabe? Uma cunhada, uma prima. Alguém que se dá bem, né? uma avó, Alguém que consiga circular. manteve o bom relacionamento. Que consiga ter o bom senso de separar as situações e definir o que é melhor para a criança. Tá bom. Então, muitas dúvidas sobre guarda, sobre o que é certo, o que é errado, o que existe, o que não existe, o que pode, o que não pode. A gente terminou conversando agora aqui. Poli, muito obrigado. Imagina, foi uma alegria. Olha, você me trouxe tantos casos que parecia que eu estava assim, escutando no meu escritório o que eu vejo realmente no dia a dia. Então, seria bom que todo mundo tivesse essa oportunidade de ter um especialista ao lado para tirar essas dúvidas como a gente está tirando. Mas eu fico à disposição do podcast, também da Universidade Parental. Para qualquer dúvida, me coloco à disposição. A gente vem aqui bater um papo, trocar ideia e ajudar aí muitos pais e muitas mães a exercerem melhor a sua parentalidade. Fala, papito. Papai, papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito.